É com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. E hoje vamos falar sobre malária na gravidez. A malária é um problema grave de saúde pública no nosso país e na gravidez esta doença coloca em risco a saúde da mulher e da criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de metade das mulheres grávidas em África correm o risco de contrair a malária. Dados do inquérito Imacida, divulgados em 2017, indicam que mais de metade das mulheres grávidas em Moçambique não faz o tratamento de prevenção da malária e a maioria das mulheres que faz reside em zonas urbanas. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Hoje o nosso tema é malária na gravidez e contamos com a presença da doutora Cleida Domingos, que é quem vai conversar conosco sobre este assunto. Olá, doutora Cleida. Olá, Mércia. E olá, pessoal aí de casa. É um prazer estar novamente no programa e hoje o nosso tema é malária na gravidez, um tema muito interessante. Convido a si a ficar juntinho a nós nos próximos 30 minutos. E vamos a seguir saber qual é a situação da malária no nosso país. A malária constitui um problema de saúde pública em Moçambique, sendo a doença que apresenta maior número de diagnósticos e de óbito a nível nacional. Durante o ano de 2018, o país registrou 10.336.065 casos de malária e, se formos a comparar com 2017, nós estamos a falar de um aumento de 4%, porque em 2017 o país registrou 9.980.677 casos. Aqui estamos a falar de casos que são registrados tanto ao nível das unidades sanitárias, assim como ao nível das comunidades, porque nós nas comunidades temos os APs, agentes polivalentes alimentares, que também diagnosticam e tratam. E neste bolo aqui nós temos uma contribuição de cerca de 10% daquilo que é o trabalho dos APs. As mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos de idade representam o grupo mais afetado pela doença. Esses grupos são mais vulneráveis por causa da sua imunidade. Nós sabemos que a mulher grávida ela tem a imunidade baixa. As crianças, quando nascem também, elas têm imunidade baixa e vão ganhando essa imunidade cada vez mais que a idade vai aumentando. Então, esses são os grupos que mais nos preocupam. De 2017 para 2018, as unidades sanitárias registraram uma redução nas taxas de mortalidade. Em relação aos óbitos, nós temos a situação inversa. Nós temos a registrar uma redução de casos. Em 2018, registramos ao nível das nossas unidades sanitárias 951 óbitos contra os 1.114 de 2017. Nós estamos aqui a falar de uma redução na ordem de 15%. O Ministério da Saúde tem desenvolvido ações que visam reduzir o índice de prevalência da malária no nosso país. Com exceção de alguns distritos de cidade de Maputo, todas as outras províncias foram distribuídas redes mosquiteiras. Estamos a falar de cerca de 16 milhões de redes mosquiteiras foram distribuídas para todas as comunidades. Temos a questão da pulverização intradomiciliária. Temos também a formação de clínicos em manejo de casos. Estão a decorrer em todas as províncias atualizações, porque nós tivemos a aprovação das novas normas de tratamento da malária. Então estão sendo feitas as atualizações para todos os clínicos do país. Temos campanhas de sensibilização que são levadas a cabo pelos agentes polivalentes alimentares, porque esses, no seu pacote, têm 80% de ações preventivas e 20% curativas. Temos também ativistas de saúde que estão também a levar a cabo essas campanhas de sensibilização.
No âmbito da colaboração transfronteiriça, também temos algumas fronteiras do país onde está-se a fazer a testagem e tratamento das pessoas que cruzam essas fronteiras. Podemos falar da fronteira de Ressano Garcia, Machipanda, Cuxamano, Ponta do Ouro, Goba, Macuacua. Então, de princípio, todas as pessoas que cruzam essas fronteiras, tendo critério para testagem com o teste rápido da malária, são testadas e são tratadas quando o teste for positivo. E o representante do MISAU deixa ficar um apelo às comunidades moçambicanas. O nosso apelo é que a população colabore na implementação das estratégias de prevenção da malária. Estamos a falar da questão do uso correto das redes mosquiteiras. Quando temos uso correto, é que a rede mosquiteira tem que ser usada todas as noites, independentemente do período, porque nós estamos num país endêmico. Estamos a falar de transmissão de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, a rede mosquiteira tem que ser usada todas as noites. Estamos a falar da aceitação da pulverização nas comunidades, nos bairros, nos distritos onde temos as campanhas de pulverização. A população tem que abrir as suas portas para que os rociadores possam pulverizar as casas. Mas também temos a questão do saneamento do meio. Cada um tem que fazer o seu papel, limpar em redor da sua habitação, para evitar que tenhamos criadores de mosquito. Pois é, agora já sabemos qual é a situação da malária no nosso país. A malária existe e faz parte do nosso contexto e é uma das principais causas de internamento no nosso país. Doutora Clayda, o que é a malária? Olha, mestre, a malária é uma doença aguda, febril e ela é causada pela picada do mosquito. E um pequeno mosquitinho é capaz de causar estes estragos todos que nós vemos que é a malária? Sim, se for um mosquito fêmea anófilos, sim. Na verdade, muita gente pensa que é qualquer mosquito, mas tem que ser especificamente a picada pela fêmea do mosquito anófilos. Então, não é qualquer mosquito que nos causa a malária, mas sim a fêmea do mosquito. Então, doutora, como é que apanhamos a malária? Na verdade, o vetor ou o transmissor da malária é a fêmea do mosquito. Então, se nós formos picados por esta fêmea que contém esta malária, nós automaticamente acabaremos apanhando a malária. E hoje, em particular, estamos a falar de malária na gravidez. Por que as mulheres grávidas são mais vulneráveis a ter a malária? Mércia, o que acontece no período de gravidez é que a imunidade da mulher baixa muito. A mulher grávida passa por um processo em que o seu organismo vai sofrendo várias transformações. E no decorrer destas transformações, a imunidade sofre alteração e ela diminui. Então, nesta fase em que a imunidade está baixa, ela está propensa a várias infecções, uma delas é a malária. Então, qual é a diferença da malária numa mulher grávida e a malária no geral? O que acontece é que na mulher grávida nós temos propensão a mais complicações do que numa pessoa que não esteja grávida, por causa da imunidade. Claro que nós sabemos que a imunidade na criança, na mulher grávida e no idoso estão sempre alteradas ou estão sempre mais baixas que no homem. Então, na mulher grávida, nós temos esta imunidade baixa e vai fazer com que a malária seja de uma forma grave, diferente do que acontece numa pessoa que não esteja grávida. A forma da apresentação da malária nesta mulher grávida vai ser sempre da forma mais grave. Nós teremos tendência a uma anemia grave, nós teremos tendência a um aborto espontâneo, dependendo do período da gestação, tempo de gravidez desta mulher, podemos ter morte fetal ou ainda morte materna. Quais são os riscos, uma vez que a doutora está aqui a falar de morte, os riscos da malária para o bebê, bem como para a mãe? Para o bebê, dependendo do tempo de gravidez, nós podemos ter um aborto espontâneo. A gravidez pode ser interrompida por causa da infecção. O que acontece é que a circulação útero-placentária, isto é, da mãe para o bebê, dentro da barriga, vai ser deficiente. Haverá deficiência de nutrientes para o bebê. Então, esta deficiência de nutrientes pode ir desde morte do bebê até bebê que nasce com baixo peso, e este baixo peso pode ser prejudicial desde o nascimento até o primeiro ano de vida. Então, podemos ter
bebés prematuros, bebés que nascem com baixo peso. Podemos ter bebés que acabem perdendo a vida ainda no útero da mulher, falamos de morte fetal ou até aborto espontâneo, se for nas primeiras semanas, os primeiros meses de gravidez. Para a mulher, nós teremos anemia grave, que é uma das complicações que se vê muitas vezes. Podemos ter uma complicação mais fatal, que seja a mulher perder a vida, morte materna, que vai desde o período de gestação até 42 dias pós-parto. Então, este é o cenário que a malária cria na mulher grávida e no seu bebê, se a malária não for tratada, se a malária não for controlada no período que se deve fazer. E sabemos que a malária é uma doença preventiva. Na gravidez, quais são os cuidados que esta mulher deve tomar? Como é que a mulher pode prevenir a malária? Em termos de prevenção, por parte da mulher, nós aconselhamos que a mulher use rede mosquiteira. É um hábito que parece comum e que sem muita relevância para algumas mulheres, porque elas muitas vezes nem respeitam a isso, mas ela deve ter consciência de que deve evitar a picada do mosquito. Então, dormir na rede mosquiteira é uma coisa que ela pode fazer de modo a prevenir a picada pelo mosquito. A nível do hospital, nós fazemos um tratamento preventivo que chamamos de TIP, que se faz a mulher a partir das 16 semanas, em que ela vai sendo submetida a uma dose mensal de antimalárico. No caso, nós fazemos Fansidar até o período do parto. Então, desta forma, nós estamos a melhorar a imunidade da mulher em relação à malária. Daí a importância da mulher aderir às consultas pré-natais, que é para saber como é que está a sua saúde e também do bebê e poder, consequentemente, prevenir a malária. Isso é muito importante, porque é na consulta pré-natal que ela vai fazer esta prevenção TIP para a malária. Pois é. Doutora, é possível identificar a malária na gravidez, numa fase inicial? Sim, a malária nem sempre precisa que tenha sintomas. O que acontece é que a pessoa tem um mal-estar, tem sinais e sintomas que podem nos fazer pensar numa malária. Mas após o contacto com o mosquito, já no nosso organismo há um processo que está a ocorrer. Se se fizer o teste laboratorial, o teste de malária, pode-se identificar a malária sem que antes desenvolva-se algum sintoma. Então não precisamos esperar pelo desenvolvimento ou aparecimento dos sintomas. Faz-se um teste, como se fosse um check-up. Faz-se um check-up à mulher, faz-se um teste de malária. Se este vier positivo, faz-se tratamento independentemente de apresentar ou não sintomas. Pois é, falamos da prevenção, mas pode-se dar o caso de a mulher já ter a malária durante a gravidez. Qual é o tratamento da malária na gravidez? Infelizmente eu não gostaria de estar aqui a falar para as câmaras qual é o tratamento, senão qualquer mulher, mesmo sem confirmar que está com malária, passa e vai fazer o tratamento. Mas o que acontece é que existe um tratamento para a mulher grávida, respeitando o período de gravidez em que ela esteja. Isto é, se estiver no primeiro trimestre, o tratamento que vai ser feito vai ser um. Se estiver no segundo ou terceiro trimestre, vai ser outro. Mas existe tratamento para a malária e este é feito após o diagnóstico laboratorial da malária. Então, podem ficar tranquilas. Nós sabemos que muitas vezes temos que ter cautela com a medicação que fazemos com a mulher grávida. A medicação que a mulher grávida não pode fazer, mas para a malária existe medicação específica e que está comprovada que não é prejudicial para ela e nem para o seu bebê. De forma segura, trata-se a malária e elimina-se a malária da gravidez desta mulher. Quais são as consequências da malária para a saúde da mãe e do bebê? Vamos ter complicações. São complicações que podem levar até a morte do bebê ou da mulher grávida. Estava a falar dos riscos, quando falamos dos riscos, está muito próximo daquilo que são as complicações. Na mulher grávida, nós vamos ter aborto espontâneo, podemos ter morte fetal, podemos ter morte até desta própria mulher. Mas nós temos situações que, dependendo da evolução da malária, nós temos os órgãos dela todos comprometidos. Uma mulher pode ficar com icterícia, que é a coloração amarelada das suas mucosas e da pele. Uma mulher pode ficar com dificuldade em urinar, que vai ser complicação da função renal. Algumas vezes a urina começa a ser acastanhada, a urina cor de Coca-Cola. Uma mulher pode ter também malária cerebral, onde nós encontramos mulheres com convulsão. Então, a malária vai atingir todos os órgãos da mulher e em cada órgão vai dar estas complicações. No bebê acontece a morte fetal, acontece a morte neonatal, que vai após parto,
também podemos ter baixo peso ao nascimento do bebê ou um bebê prematuro e que esta prematuridade do bebê pode pôr em risco a vida deste bebê até 1 ano de vida. Então, são graves as consequências da malária na gravidez, não só para a mãe, também para o bebê. E doutora esteve aqui a falar destes riscos, destas consequências para a vida da mulher e principalmente para a vida deste novo ser que a mãe está a gerar. E a malária pode gerar ao bebê uma malária congênita. Então, o que é isto de malária congênita? Na verdade, a malária congênita é uma malária que ocorre no período do nascimento. O bebê contrai a malária ainda no útero da mãe e ele nasce com sinais e sintomas da malária. Então, ele nasce com o diagnóstico de malária congênita porque é diagnosticado ao nascimento. E as complicações continuam sendo as mesmas. Para este bebê, se não for tratado a tempo, provavelmente ele pode evoluir para a morte. Então, mães, é preciso prestar muita atenção, pois a malária na gravidez coloca em risco a vida da criança e também da mulher. Mas agora é momento de fazermos uma curta pausa, vamos ao intervalo e voltamos já com mais Saúde e Vida. Você sabia que a fêmea do mosquito pode colocar até 300 ovos de uma só vez? Pois é. A fêmea tem necessidade de picar para obter uma proteína encontrada no sangue que ajuda os seus ovos a se desenvolverem. E esses ovos geralmente flutuam na superfície de águas paradas. Daí a importância de eliminar os charcos e águas paradas. Estamos de volta e para você que só agora ligou o seu receptor, este é o programa Saúde e Vida e o nosso tema de hoje é malária na gravidez. De um modo geral, a malária coloca em risco a vida de muitos moçambicanos, pois é um problema grave de saúde pública no nosso país e na gravidez é ainda mais grave porque coloca em risco a vida da mulher e da criança. E há muito que falamos sobre a malária e às vezes estas nossas ideias acabam comprometendo o nosso tratamento. Por essa razão, vamos aos mitos e verdades, saber o que é mito e o que é verdade sobre a malária. O diagnóstico da malária é feito somente com base nos sintomas da doença. É um mito. O diagnóstico da malária não é feito somente com base nos sintomas e sinais. É importante que se faça o teste laboratorial. Então, este teste pode ser feito em qualquer período, mesmo antes do aparecimento dos sintomas. A malária só aparece no verão. É um mito. Apesar de termos muitos casos de malária no verão, no inverno ela também pode ocorrer. O que determina o surgimento da malária é a existência de criadores de mosquito que possam desenvolver o mosquito anófeles, a fêmea do mosquito anófeles. A malária de uma cruz é a mais perigosa. É um mito. Contrariamente ao que muitas pessoas pensam, o número de cruzes elevada determina o grande número de parasitas da malária. Então, quanto maior for o número de cruzes, mais grave será a malária. A malária é transmitida de mãe para filho. É verdade. E a malária transmitida de mãe para filho chama-se malária congênita. A malária na gravidez causa queda da pressão arterial. É verdade, dentre os vários sintomas e complicações que a malária na gravidez pode gerar, a hipotensão ou a baixa da tensão arterial é um deles. Vimos alguns mitos e verdades sobre a malária na gravidez. É momento para mais uma curta pausa. Vamos ao intervalo. Não saia daí. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas
não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta depois deste curtíssimo intervalo. Hoje estamos a falar sobre malária na gravidez e os nossos telespectadores também têm perguntas sobre o assunto. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder a dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Silísia Brito. Gostaria de saber como é que é feito o tratamento de malária nas mulheres grávidas, tendo em conta que a mulher grávida não recebe um tratamento qualquer. Olá, Silísia. O tratamento para malária deve ser feito com acompanhamento médico. A mulher grávida não deve optar por tomar seja o que for. Após o diagnóstico da malária, após se comprovar que a mulher grávida está com malária, o médico ou o enfermeiro, a pessoa que estiver a seguir a paciente, vai dar um medicamento específico para ela. O que tem que se ter em conta é o período da gravidez em que ela esteja, porque o tratamento que se faz no primeiro trimestre é diferente do tratamento que se faz do segundo trimestre em diante. Olá, doutora, sou Simama. Gostaria de saber se não tratar da malária pode levar à morte na mãe e na criança. Olá, Simama. Se a malária não for tratada, ela levará complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. E dentre essas complicações, nós podemos referir à morte. Olá, doutora. Meu nome é Edson. Eu gostaria de saber se é seguro uma mulher amamentar enquanto toma os medicamentos de malária. Olá, Edson. Há segurança comprovada na toma de medicamentos antimaláricos durante o período da amamentação. Já está previsto que se uma mulher estiver a amamentar e tiver que tomar a medicação para malária, haverá segurança para o seu bebê e não teremos reações diferentes das esperadas durante o tratamento. Alô, doutor. Nivitisa kwa awasati loko ali ni nyimba. Akumeka ni malária. Loko aphinda kuma nyimba wakumeka nali ni malária ka ubizike. Olá, senhora Amélia. Existe sim um risco de contrair a malária numa gravidez seguinte. Isto é, se estiver exposta ao mosquito que causa a malária. Entretanto, temos sempre que ter atenção às formas de prevenção que nos são oferecidas
para evitar que se contraia a malária. Mas ela não passa de gravidez para gravidez pelo fato de ter tido a malária numa gravidez anterior, mas é pelo contacto que se vai ter ou exposição com o mosquito. Olá, doutora. Meu nome é Carla. Só queria saber se uma mulher grávida é possível ter malária e não apresentar sintomas. Olha, Carla, por um período curto de 1 ou 2 dias podem não se notar sintomas, mas ela não pode ficar por um período longo de gestação sem que apresente sintomas. A malária, por natureza, é uma doença sintomática e estes sintomas têm tendência a evoluir e a complicarem-se. Se estes sintomas não forem olhados como malária, esta mulher pode ter complicações severas que levam até à morte. Portanto, sempre que uma pessoa tem malária, ao fim de alguns dias desenvolve sinais e sintomas. Para trás a rubrica Saiba Mais, o momento em que os nossos telespectadores participam e interagem conosco no nosso programa, e nós esperamos ter correspondido às expectativas do nosso público. Para já, veja algumas recomendações de cuidados pré-natais que a mulher deve seguir para garantir uma gravidez saudável e prevenir a malária. A proliferação de mosquitos abre espaço para o aumento de casos de malária. A manutenção diária dos hábitos higiênicos é um aspecto fundamental no combate à doença. Primeiro, ela tem que ter aqueles cuidados a nível de casa, higiênicos, o saneamento do meio, a proteção. Porque o que causa a malária? É a picada do mosquito. Então, se ela não tiver um mosquito, ela não vai ter como apanhar malária. Para ela prevenir, ela tem que combater tudo aquilo que afasta o mosquito dela. O que é que afasta o mosquito? Ou melhor, o que é que o mosquito gosta? Temos que eliminar o que o mosquito gosta. O mosquito gosta de lugares com muita água, águas paradas, sujas, com sombra, capins. São locais propícios para o mosquito. Então, se ela eliminar tudo isso, ela está a eliminar o mosquito. Então, está a contribuir para a redução da malária, não só para ela, como para o seio da família. E para aquelas mulheres que não têm acesso à rede mosquiteira, podem aderir a outros métodos que ajudam a eliminar o mosquito. Ela pode usar algumas plantas que queimam para afugentar o mosquito, que dependendo das comunidades usam, pode usar, que isso também as pessoas podem usar em casa, os inseticidas para pulverizar as casas. Existe o programa de pulverização intradomiciliar, que também é um bom programa e afugenta o mosquito, mata o mosquito, que pode usar e fazer nas suas casas. Então, tudo isso vai contribuir para a redução da malária. O tratamento preventivo da malária está disponível em todas as unidades sanitárias e as mulheres devem cumprir com as doses recomendadas pelos especialistas. Todas as unidades sanitárias do país têm rede mosquiteira e é gratuito. Então, o que ela tem de fazer é ir à consulta. Ela indo à consulta, ela vai receber uma rede mosquiteira. Mas é preciso ela perceber que deve usar aquela rede. Muitas das vezes o que acontece, a pessoa pega a rede e faz outro destino. Ou vende, porque precisa de dinheiro, ou usa para outros meios, que nós em alguns locais já verificamos, podem usar para a pesca. É preciso as pessoas perceberem que a rede mosquiteira deve ter o uso correto. Aquilo vai prevenir aquela família. Em caso de presença de sintomas da malária, a mulher deve aproximar-se à unidade sanitária para fazer o teste. Logo que tiver os primeiros sintomas, uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, muitas das vezes o que é que as mulheres pensam? Isso pode ser um cansaço. Pode, sim senhora, mas também pode não ser. Então, logo que tiver os primeiros sintomas, procurar a unidade sanitária mais perto. Chegando lá, ela vai fazer o teste da malária. O teste da malária é um teste rápido, que faz em todas as unidades sanitárias, é gratuito
e ela vai sair dali descansada. Se o teste for negativo, ótimo, não tenho malária. Vou continuar com a prevenção. Se o teste for positivo, eu vou tratar a tempo. Então, cumprir o tratamento. Então, fazer a prevenção, ir à consulta pré-natal e, se tiver algum sinal, sintoma, começar o tratamento o quanto antes. Esperamos que siga estas dicas e que possa prevenir a malária, e já sabe que a mulher grávida tem que ter um cuidado a redobrar, pois a malária periga a vida não só da mulher, mas também da criança. Doutora Clayda, são instantes finais do nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Merci, é sempre um prazer estar no Saúde e Vida e, naturalmente, compartilhar aquilo que é conhecimento sobre a nossa saúde com você que está aí em casa. E eu espero que hoje tenhamos alcançado aquilo que são as suas expectativas e que o seu conhecimento sobre malária na gravidez tenha aumentado um bocadinho. É momento de dizer tchau, tchau. É sempre um enorme prazer estar na sua companhia e partilhar informações que lhe ajudem a cuidar e garantir a sua saúde. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias. Pode interagir conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até a próxima!